Dólar tem essa peculiaridade, porque a gente está lidando com câmbio, né? E índice tem a tendência realmente de pegar mais direção com mais facilidade. Apesar que o índice, ele, por exemplo, anda 500 pontos e devolve 400 pontos. Anda 700 pontos e devolve 500 pontos. Então, os respiros dele costumam ser mais intensos, né? O dólar já ele faz uns respiros mais tranquilos, ele não volta tanto assim quando ele pega a direção. Só que ele demora a pegar a direção, então muitas vezes ele fica naquele ping-pong, né, do range, e acaba tirando você no 0 a 0. Vocês sabem que o dólar, o comportamento dele, né, a dinâmica dele, é ser mais lateral mesmo. Apesar que hoje tá mais lateral do que o normal, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É 48 pontos, 50 pontos que ele andou. Até que andou, cara. Agora que ele entrou num range menor de. Aí ficou chato, 27 pontos. Aí é chato mesmo. Aí tem que ficar fazendo scalp, micro tendência. Dá pra pegar micro tendência aqui, ó. Deve dar pra pegar aí uma média de uns 14 pontos por trade nesse range. Não dá pra pegar de ponta a ponta, né, gente? É mais difícil. Às vezes dá, às vezes. A maioria das vezes é mais arriscado, né? Mas que nem eu tava falando, que no geral, tá, o comportamento do dólar, ele tende a ser mais trancado, mais em range mesmo. Claro que quando ele pega a tendência, ele costuma andar bem, mas ele dá bastante, na maioria das vezes, ele dá bastante oportunidade de você reentrar ainda quando ele pega a direção. Então, mas porque é assim, né? O dólar. Porque a gente está lidando com câmbio. Então, balança comercial, né? Importação e exportação, a própria moeda, né? Para não atrapalhar na economia no geral. Ele tem que ser estável. Ele não pode ser muito instável. Tem épocas que realmente ele dá bastante volatilidade, né? Mas no geral, o Banco Central tenta manter ele mais estável possível com os dealers, né? Dele, né? No geral, é assim que funciona o dólar. Agora, índice geralmente é mais direcional mesmo, ele pega mais tendência, porque ele está lidando com ações. Ações você compra contando que ela vai valorizar, obviamente, então você vai montar posições nela e vai acabar segurando por mais tempo, esperando ele tomar essa direção. Ou você começa a desmontar a sua posição ali, que geralmente são posições maiores, né? Você que eu digo assim, os players grandes mesmo, né? E aí por isso que ele é mais direcional, ele é índice de ações, obviamente. Então a dinâmica dele, a natureza dele é outra, né? Então vocês têm que ficar esperto com isso, né? Sempre prestar atenção nesses detalhes. Dólar tem essa peculiaridade, porque a gente está lidando com câmbio, né? E índice tem a tendência realmente de pegar mais direção com mais facilidade. Apesar que o índice, ele, por exemplo, anda 500 pontos e devolve 400 pontos. Anda 700 pontos e devolve 500 pontos. Então, os respiros dele costumam ser mais intensos, né? Então, vocês só tomem cuidado com isso. O dólar já ele faz uns respiros mais tranquilos, ele não volta tanto assim quando ele pega a direção. Só que ele demora a pegar a direção, então muitas vezes ele fica naquele ping-pong, né, do range, e acaba tirando você no 0 a 0. Então, o dólar, no geral, eu gosto de fazer realização parcial, a não ser que ele me mostrou que está pegando uma direção forte, aí eu vou segurar mais o trade mesmo, né? Para poder ajudar na gestão de risco, né? Quando pega a direção, qualquer ativo, né? Quando pega a direção, quanto mais você segurar para não fazer parcial, melhor fica matematicamente a gestão de risco, tá? Isso quando está pegando direção. Se a gente está trabalhando num cenário que é range, cara, não fica segurando sem fazer parcial. Faça parcial porque ele está trabalhando lateral. Então, a maior chance de ele vir contra você e te tirar no 0 a 0 depois de ter ficado positivo é grande. Então, não comam bola com isso, tá, gente? Por isso que vocês têm que saber o que vocês estão tradando. Qual que é a natureza daquilo que vocês tradam. Isso é extremamente importante. Para já saber mais ou menos o que esperar. Claro que não é todo dia que ele vai se comportar daquele jeito, mas ele tem uma tendência de se comportar de uma certa forma. Na maioria das vezes, né? Estatisticamente dizendo.